Olá, boa noite. Hoje eu estou iniciando uma live, o que eu chamo de live extra. Extra por quê? Né? Porque eu faço lives às segundas-feiras quinzenais. E hoje, na realidade, é uma live extra. Porque na segunda-feira nós temos, segunda-feira agora, dia 6. Bem, qual é o tema dessa live de hoje? A liberdade maquiavélica do século XXI. É sobre isso que eu vou falar. Mas eu gostaria de deixar bastante claro o seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de evidenciar que não me proponho, de maneira alguma, discutir partido político nem ideologia política. Direita, esquerda, centrão, enfim. Eu tenho o meu posicionamento. Entretanto, não é ele que guiará minhas palavras, o meu posicionamento. Minhas palavras serão desenhadas de acordo com os fatos que estão acontecendo. Fatos não se discutem, se atestam. Depois de atestados, podem e devem ser questionados em sua legitimidade. Isso quer dizer, em conformidade com a lei e com a sua legalidade. Então, eu não estou, entendam bem, discutindo política, ideologia política, eu não discuto isso, e também não estou discutindo os fatos. Os fatos existem para serem atestados e depois de atestados nós podemos, sim, obviamente, questionar esses fatos. Hoje me lançarei no risco de discutir um tema tão polissêmico porque há vários entendimentos para o termo liberdade, como para o termo ideologia, como para o termo democracia e tantos outros, e tão delicado. Sobretudo nos dias de hoje, chamado liberdade. Podemos entender esse termo por liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de autodeterminação, enfim, de inúmeras formas. Eu não vou aqui discutir, porque talvez eu faça uma live sobre a liberdade que nós temos de nos autodeterminarmos. Eu acho isso muito importante. Isso é bem sartreano, bem existencial. Bem, entretanto, para discutir liberdade, só podemos dentro de uma perspectiva democrática. Então, nós só podemos falar de liberdade dentro de uma perspectiva democrática. Porque, senão, como é que se fala em liberdade? Bem, segundo Nicola Abaganho, no dicionário de filosofia, Abaganho, ele é um filósofo existencial que eu aprecio muito o trabalho dele. Ele diz, aspas, pode-se dizer que a democracia está em antítese com o maquiavelismo, entendido como política desumana. Eu falei da liberdade maquiavélica, né? Que visa ao poder ao qual subordina o homem. Em oposição a esta, a democracia é posta como uma política humana, a serviço do homem, por uma convivência que permita sua realização. Então, onde há democracia, há liberdade. É isso que eu gostaria que nós refletíssemos. Desta forma, a democracia é anti-absolutista, é anti-totalitária, com tendências humanistas, com tendências a olhar o ser humano, a respeitar os seus direitos de pessoa humana. Isso é democracia. Diferentemente do passado, por exemplo, na Grécia Antiga, sobretudo nos séculos 8 ao 10 a.C., mulheres, escravos, proletariado, dentre outros, eram excluídos, não tinham os mesmos direitos. Por exemplo, né, as mulheres não podiam discutir, debater política,
em praça pública, no Ágora. As mulheres não podiam participar dessas decisões. Bem, na Idade Moderna, há a universalidade do conceito de homem e sua participação política. Então, aí nós temos um caminho, né? Esta atitude parte do reconhecimento dos chamados direitos humanos, que necessariamente devem ser buscados, reivindicados e realizados em sentido universal. Ou seja, toda e qualquer pessoa humana tem os seus direitos que são inalienáveis. Os direitos humanos, eles são inalienáveis. Bem, seguindo essa lógica, não seria absurdo considerar a democracia como a política fundada nos direitos humanos, na liberdade em sua totalidade e na tomada de consciência de cidadão. De quê? De igualdade de deveres e direitos perante a lei. Ou seja, numa democracia, num regime democrático, todos os cidadãos, independentemente de gênero, de raça, de classe social, de crença, têm os mesmos deveres e os mesmos direitos. Nas palavras de Karl Popper, em Abaganho, aspas, temos necessidade de liberdade, prestem atenção, temos necessidade de liberdade para evitar os abusos de poder do Estado. Então, onde há abuso do poder de Estado, necessariamente não há liberdade. Não há liberdade. Então, para que se evite esses abusos, que aí eu não vou falar de Estado, né? Porque Estado é uma ficção, não existe, o que são governos, nós precisamos ser livres para poder, de alguma forma, nós evitarmos o poder do Estado. Logo, pode-se inferir que há uma estreita relação de interdependência entre igualdade, liberdade e democracia. Isso é bom que a gente entenda. Nós não podemos pensar esses termos de forma estanque ou de forma esquizofrênica, separados. Liberdade, igualdade e democracia são termos que se afinam, são termos que estão em consonância. Bem, estando claro o caminho que percorrerei, vamos a ele. Nós, o povo brasileiro, temos a ilusão, eu falei ilusão, de que vivemos numa democracia. Ilusão. Uma vez que, no cenário atual, não é esse o regime que nos rege. Aliás, é justo o oposto. Eu me arriscaria a dizer que vivemos num regime totalitário, imersos num maquiavelismo realizado, efetivado. Digo isso porque Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele era um filósofo, historiador, poeta, e é atribuído a ele o mérito de ter fundado a ciência da política moderna. Não exatamente pelo fato de ter escrito sobre o Estado e a política como deveriam ser, mas como realmente eram. Então, quando o Maquiavel escreve O Príncipe, ele não está dizendo como deveria ser. Ele estava relatando uma realidade. E que muita gente entende que ele estava prevendo. Não, ele estava relatando uma realidade. Será que essa realidade não mudará nunca? Como era na Grécia? Né? Como Maquiavel escreveu no Príncipe? Será que essa tragédia se repetirá infinitamente? Defende-se uma ideia e as ações são regidas por ideias opostas? Como as pessoas defendem democracia e não se tem mais liberdade? Então eu defendo alguma coisa, mas as minhas ações não correspondem àquilo que eu digo. O que vale para um não vale para outros? Qual é, na realidade, o critério para se conquistar o direito à liberdade? Um direito que, por natureza, deveria ser inerente à vida humana.
mas eu não sei se é. Não me parece que seja. Bem, vamos aos fatos, eu acho importante. No dia 19 de fevereiro, o senador licenciado do Ceará, do PDT, Cid Gomes, a fim de dar um basta no motim e tentar furar o bloqueio para entrar no batalhão que policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar no município de Sobral faziam, reivindicando aumento salarial, resolveu pilotar nada menos do que uma retroescavadeira e lançá-la contra um portão no qual atrás estavam os policiais. Esse senhor está em liberdade. Com essa atitude, Cid Gomes representa um perigo à ordem pública e à integridade física das pessoas? Como assim? O que é uma retroescavadeira? No dia 3 de abril, o Conselho Nacional de Justiça colocou em liberdade, inclusive alguns sem tornozeleira eletrônica, inúmeros detentos, inúmeros presos, devido à pandemia causada pela Covid-19. O critério para tal proeza foi não ter cometido abusos graves. Preste atenção. O critério para que esses detentos, esses presos fossem liberados, era que eles não tivessem cometido crimes graves. Dentre os detentos estava o senhor Éder Abrão Filadélfia, de 35 anos de idade, que cumpria pena por roubo e estupro. Então, até onde eu estou entendendo, estupro não é um crime grave. Vejam o que é a nossa justiça, o que é a justiça brasileira. Bem, em menos de 24 horas, após ser liberado, estuprou e estrangulou com o próprio cabo do celular da vítima uma moça de apenas 18 anos de idade, chamada Jennifer Modesto, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Esse estuprador é posto na rua, porque o estupro não foi considerado um crime grave, e menos de 24 horas depois ele faz uma vítima. Essa jovem desapareceu no dia 4 de abril, e o corpo só foi encontrado no dia 23 do mesmo mês. Isso porque o senhor Éder Abrão Filadélfia foi preso dias depois de tentar cometer outro estupro. Então, se ele não tivesse sido preso por tentar cometer um outro estupro, ele estaria solto até hoje. Ao ser preso, confessou a tentativa de estupro e o assassinato da jovem Jennifer Modesto. Entendam, ele foi liberado no dia 3 de abril porque estupro não é um crime grave. Pelo menos, dentro dessa perspectiva não foi, porque esse foi o critério e ele foi liberado. Informa ainda que o CNJ liberou sobre esse mesmo motivo e mantendo o mesmo critério 32.500 presos. 32.500 presos. Em maio, os senhores Jurandir Alencar e Antônio Bronzeri participaram de um protesto em frente ao prédio do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em São Paulo. E, por ordem do referido ministro, foram presos. E aí que foram liberados, que aí foram presos novamente e continuam presos, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública. Percebam, um joga uma retroescavadeira, está solto. Dois que participavam de um protesto pacífico, estavam com faixas, estão encarcerados. A gente já começa a pensar o seguinte, né? O cara que lançou uma retroescavadeira está solto. O outro que cometeu estupro também estava solto. Então, no Brasil, qual é a questão? A pessoa pode agir, mas não pode falar? Bem, vamos continuar. Vivemos num estado de liberdade condicional. Isso sou eu quem digo. Condicionada pelos 11 ministros do STF. O povo pode dizer e fazer o que quiser, sem, no entanto, abordar em palavras ou atos os ministros do STF
um ou um de seus protegidos. Então, se o Cid Gomes, que pegou a retroescavadeira, tivesse lançado ou ameaçado lançar contra o STF, ele teria sido preso. Mas não. Foram contra policiais. Foi contra policiais. O outro, que estava num protesto, os dois outros pacíficos, foram presos. Por quê? Porque mexeram com Alexandre de Moraes, ministro do STF. Então, não se tem liberdade para abordar, expressar qualquer tipo de ideia contra o STF ou contra algum dos protegidos dos ministros do STF. Será que se Maquiavel fosse vivo hoje, o título do livro, O Príncipe, seria substituído por As Duas Princesas e os 9 Príncipes? Bem, guerreamos contra o racismo, contra o preconceito de gênero, religião, classe social, mas não nos damos conta que somos todos escravos do totalitarismo e da arbitrariedade dos ministros do STF. Nós brigamos contra muita coisa, Então, enquanto nós estamos aqui brigando, eles estão como, os deuses no Monte do Olimpo. Eles não são deuses, nem o STF é um Monte do Olimpo. Bem, seguimos como cordeiros para o abate final. Abate final de quê? Da nossa dignidade, da nossa autonomia e da liberdade. E o que é pior, nós acreditamos que nós somos livres, que juntos somos mais fortes e que lutamos pela igualdade das pessoas humanas. Mais uma ilusão. Nós não somos livres. Por tudo que estamos vivendo e vendo, nós não somos livres. É simples assim, Bem, se a pandemia causada pela Covid-19 nos colocou em quarentena, os ministros do STF nos lançaram numa pandemia escravocrata, causada pelo totalitarismo que supostamente a toga os autoriza. Eles estão fazendo o que eles querem. Eu não sou jurista para entender de leis, mas é o mínimo de bom senso. É o mínimo de uma atitude crítica e reflexiva diante de tudo que está acontecendo. Se a pandemia da Covid-19 pode ser combatida com certos cuidados, não sair de casa, evitar aglomeração, se tiver que sair com a máscara, fazer a higienização, enfim, E com a descoberta da vacina, isso implica que há saídas para a pandemia da Covid-19, que restringiu a nossa liberdade do ir e vir. Mas como resolver e sair da pandemia escravocrata causada pelo totalitarismo dos 11 togados? Que falta nos faz Princesa Isabel. A todos aqueles que se iludem que vivemos numa democracia, eu digo que não vivemos. O Senado Federal, no Portal da Cidadania, abriu consulta pública sobre a PL, sobre o PL, não é A, porque é projeto de lei, 2630 de 2020. Tramitação encerrada, resultado final. 353 mil são pessoas que são a favor desse projeto de lei da fake news. Concordam. 424 mil, quase 100 mil a mais, não concordam. Esse foi o resultado que está lá para que todos vejam. A consulta pública que o Senado fez. O resultado foi apurado em 1º/7/2020, às 14h50. segundo o site do portal do Senado Federal. Entretanto, o referido PL 2630 foi votado terça-feira, dia 30, um dia antes de terminar a consulta popular, no Senado Federal. E o resultado foi bastante diferente do obtido através da consulta pública. O resultado
da votação no Senado foi 44 votos a favor da lei, 32 votos contrários à lei e 2 ao projeto de lei, e foram 2 abstenções. Por que e para que foi realizada a consulta pública? É uma pergunta que eu faço. O resultado da votação no Senado foi oposto do resultado obtido na consulta pública. Então, você faz uma consulta pública para quê? Para cumprir um protocolo? Para o povo pensar que ele participa dessas decisões? Isso não é participar das decisões. As decisões deles já estão tomadas. Como assim faz uma consulta pública? Você entra no site, se inscreve e aí faz um monte de coisas, vota. E aí, no outro dia, essa votação é feita no Senado e o resultado é o oposto. E a outra coisa que eu me pergunto é 2 abstenções. Como é que uma pessoa pode, é uma pergunta que eu faço, se abster de votar numa decisão tão importante, que é um projeto de lei sobre as fake news? Como é que, né? Eu não sei quem foram os 2 senadores, me parece que tem na internet quem foram os senadores que votaram contra, quem foram os senadores que votaram a favor e as 2 abstenções. Eu fico pensando como é que uma pessoa consegue se abster numa hora dessas. Bem, então, o voto no Senado foi diametralmente oposto do resultado da consulta pública que o próprio Senado Federal fez. E aí, a pergunta é, mais uma vez, por que e para que foi realizada a consulta pública? Para nós nos acharmos, né? Nós participamos das decisões. Se o que caracteriza uma democracia é a vontade popular, esse é um exemplo simples de que não vivemos numa democracia. Mas isso é no Senado. Mas na Câmara dos Deputados, não se iludam, a situação é a mesma. Alguém duvida que esse PL, esse projeto de lei, será aprovado pela Câmara dos Deputados também? É uma pergunta, né, que eu faço aos senhores. Bem, para os desavisados ou ingênuos de plantão, que tem muitos, né, o PL 2630 tem como autor o senador Alessandro Vieira, da Cidadania Sergipe, e como relator o senador Ângelo Coronel, PSD Bahia. E o que esse projeto de lei visa? Visa combater a disseminação de notícias falsas, as ditas fake news nas redes sociais. Bem, e aí eu tenho 2 questões que eu gostaria que nós pensássemos juntos. 2 questões. Primeira questão: quem é que vai julgar se a informação veiculada é verdadeira ou fake? É a primeira pergunta. Quem é que vai julgar isso? Segunda: quais serão os critérios? É minha segunda questão. Então, essa PL eu entendo que tem que passar pela Câmara e o presidente tem que sancionar. Tudo bem. Mas nós já estamos vivendo uma censura. Essa é só mais uma. Mas quem é que vai? Quem é que vai dizer? Quem é que vai julgar? Essa é uma pergunta muito clara. E quais são os critérios? Bem, pergunto isso por alguns poucos motivos. E gostaria que os senhores prestassem muita atenção agora, nesse momento. Os togados não são íntegros para tal atividade. Aí vocês vão dizer assim, como? Nossa, Virgínia, o ministro Alexandre de Moraes mentiu em seu currículo Lattes no ano de 2017. Ele não é nem doutor, nem pós-doutor. Constava no Lattes dele que ele era doutor e pós-doutor. E ele não é.
nem doutor, nem pós-doutor. Em sua sabatina no Senado, omitiu que sua mulher é advogada e tem ações em andamento na Suprema Corte, além de acusação de plágio que enfrenta por ter copiado trechos de um livro em espanhol e publicou como se fosse dele. Aí, a minha pergunta é, né, simples assim, ele tem condições de julgar como ele vem julgando aí, que ele vem mandando prender aí? Se sou eu que coloco no meu látigo que eu sou pós-doutora, eu sou processada. E ele, nada aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, em agosto de 2017, concedeu habeas corpus para libertar o empresário Jacó Barata Filho. Cabe ressaltar que o senhor Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Barata. Gilmar Mendes diz que são apenas colegas distantes. Eu não sei. Eu acho que eu vivo, então, em outro mundo. Porque pelo que eu entendo, uma pessoa quando vai casar, ela convida para padrinho pessoas que são próximas. Pessoas que são próximas. Será que ela convida para padrinho pessoas que são distantes? E o cara aceita, né? Um convida e o outro aceita. É muita cara de pau desse cidadão. O ministro Barroso diz não saber usar o Twitter, mas se acha no direito de julgar o funcionamento das redes sociais, porque ele curtiu nas redes sociais um Twitter que ele como ministro, não deveria ter curtido. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, não, eu curti porque eu não sei, né? Não sei usar o Twitter. Se ele não sabe usar o Twitter, como é que ele se acha no direito, na realidade, de julgar o funcionamento das redes sociais? A ministra Rosa Weber, por esses dias, não sei se ontem, hoje, não sei bem, nega liminar a jovem acusada de furtar 2 shampoos de R$10. Quantos empresários políticos foram condenados porque roubaram milhões e estão soltos? Eu não estou defendendo de maneira alguma o roubo. Roubo é roubo. Roubo é roubo. Mas nós precisamos combinar e aceitar. Aceitar não é? É entubar que no Brasil, quanto maior é o roubo, menos sanção o sujeito tem. E essas pessoas são caras de pau a esse ponto. A esse ponto. Bem, vamos seguindo, né? A deputada Joyce Hasselmann, uma das ativistas contra a fake news, foi desmascarada por seus próprios assessores que denunciaram que ela mandou eles criarem perfis falsos para atacar adversários políticos. Ótimo. Essa mesma cara pálida, Joyce Hasselmann, foi convidada pelo presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, vulgo Botafogo, na lista da Odebrecht, para assumir a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, que é a SECOM, Rádio Câmara, Agência Câmara de Notícias, Jornal da Câmara e TV Câmara. Preste atenção, uma mulher que era ativista contra as fake news é a mesma que manda os seus assessores criarem perfis falsos para atacar os adversários, que é a mesma que é convidada para assumir nada menos que a Secretaria de Comunicação. Não, eu não sei se eu não estou entendendo, se eu estou cindida com a realidade. Alguma coisa está aí acontecendo. Não é possível, eu não acredito que isso possa ser verdade. Como assim? Né? Como assim? Bem, vamos seguir. O ex-ministro da Justiça, prestem atenção, eu falei da Justiça, o ex-ministro da Justiça, eu falei da Justiça, durante o tempo que esteve como ministro, aproximadamente 14 meses, 1 ano e 2 meses, né?
gravou sem autorização e na surdina ministro da Justiça, juiz federal que comandava a Lava Jato. Gravou sem autorização e na surdina as reuniões que participou com o presidente e outros ministros, além das conversas por mensagem de texto e áudio. Eu estou falando de um ministro da Justiça que gravou na surdina, sem autorização, ele não pediu autorização a ninguém. Isso, eu não sei se é ou não um crime contra a segurança nacional, mas isso, como é que se grava na surdina? Lá dentro da faculdade, quando as aulas são presenciais, aluno não pode filmar, não pode fotografar, não pode gravar sem a devida autorização escrita da instituição. O aluno não pode. Gravar sem autorização do outro, não se pode fazer isso. Mas ele fez. O ministro, o Moro, o Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça. Bem, esse mesmo cidadão é acusado de plágio num artigo que redigiu junto com uma mestranda, com uma aluna de mestrado. É lógico que ele fez o quê? A responsabilidade é da aluna. Ele falou, eu assumo que tem plágio no nosso artigo, mas a responsabilidade é da aluna. Aí eu pergunto, é óbvio, não vamos nem discutir que é sobrar para a aluna. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Tudo bem. Mas aí eu pergunto, ele, um ex-ministro da Justiça, um cara que era juiz federal, assina um artigo sem ler esse artigo? Então, não é saída para ele, obviamente, não é saída para ele dizer que foi a aluna. E ela sumiu. Coitada, ela vai dizer o quê? Né? Então, ele diz que foi ela. Ok. Mas ele assina documentos sem ler? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quer dizer, como é que é, né? Sem comentários. Né? A PL, né? 2630, vai então focar nas ditas fake news nas redes sociais. E os grandes grupos de TV, jornais e revistas, como os Marinho, né? Que é o Grupo Globo, como os Frias, Folha de São Paulo, como os SAED, Grupo Bandeirante de Comunicação. Porque é gritante e aviltante a forma descarada e imoral com que distorcem informações, inventam notícias, enfim, tentam ludibriar o povo brasileiro. E eu gostaria que vocês atentassem para um fato que eu acho bastante importante. Então, eles tentam, com essa subversão das informações, das notícias, porque cabe à mídia informar. É óbvio que o critério de seleção já há aí uma tendenciosidade, mas a manipulação que é feita é muito grave. Bem, então, e tentam ludibriar, né, o povo brasileiro e, sobretudo, a parcela da sociedade que é mais vulnerável. Que parcela da população que é mais vulnerável? São aquelas pessoas que mal concluíram o ensino básico, são pessoas humildes, muito humildes, que não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de aprender a refletir, não tiveram oportunidade de aprender a ter uma posição crítica diante dos fatos. Então, essa é a população vulnerável a qual eu me refiro. A TV Globo e a Band são canais abertos e, via de regra, são assistidos prioritariamente por essas pessoas que não têm capacidade crítica, que não têm nível de escolaridade suficiente para discernir o que pode e o que é tão absurdo que não pode ser verdade. Porque me perdoe a forma com que eu vou falar agora, né?
Esses canais abertos são assistidos por pessoas que, se você disser que viu na noite passada uma mula sem cabeça junto com um Saci Pererê correndo atrás da Branca de Neve e os 7 anões, eles irão acreditar e esse será o tema da prosa, da conversa durante a semana. Além de ficarem pensando se a mula sem cabeça e o Saci Pererê conseguiram alcançar a Branca de Neve e os 7 anões. Nós sabemos disso. Hipocrisia nas minhas lives, não. Não dá, não cabe. Né? Não cabe. Nós sabemos que há pessoas, não é, que elas acreditam em absolutamente tudo. Eu fiz uma metáfora, mas é essa mesma metáfora. Né? Há inúmeras pessoas que não tiveram acesso à educação, que têm um nível de escolaridade baixíssimo, que não têm capacidade de reflexão e de posicionamento crítico. A PL 2630 nada mais é do que uma lei da mordaça. É simples assim. É simples. Né? Tudo que eles querem é nos calar. É tudo que eles querem. Um dos pilares de uma sociedade democrática, senhores, é a liberdade de expressão. É o diálogo, é o respeito às diferenças. Isso é uma democracia. Eu acho que, né, as cores amarelo, verde e azul são as cores mais bonitas que tem. Outros dizem, não, para mim é o lilás, o preto e o marrom. As religiões, os posicionamentos políticos, nós temos que respeitar as diferenças. Isso é uma democracia. Isso é uma democracia. Definitivamente, nós não temos nenhum desses 3 elementos. Nem liberdade de expressão, nem temos condições de dialogar com aqueles que são diferentes, seja aí no esporte, seja na religião, seja na política, seja na raça, é tudo muito complicado. É tudo muito complicado. Então, nós temos que pensar nisso. Definitivamente, nós não podemos pensar diferente do Supremo Tribunal Federal. Estamos vivendo num Estado, num regime totalitário. Se temporário ou permanente, eu não sei. Mas que é totalitário, é sim. É sim. Eu citei aqui poucos exemplos. Eu poderia citar tantos outros que os senhores já estão cansados de conhecer. Cansados de conhecer. Bem, então, segundo o meu entendimento, nós vivemos numa sociedade, num regime totalitário, num regime ditador, num regime totalmente antidemocrático. Isso é o meu entendimento. Finalizo a minha live com uma das frases de Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica, que viveu de junho de 1929 a fevereiro de 1945, que passou anos, né, com algumas pessoas da família fechada num quarto, por medo do nazismo, né, foi encontrada, né, porque, enfim, iludiram e eles achavam que tudo estava resolvido. E quando ela saiu, né, ela foi, passou por alguns campos de concentração e morreu junto com a irmã Margot de tifo epidêmico, possivelmente num campo de concentração em Bergen-Belsen, num campo de concentração de Hitler. Entretanto, ela deixou um diário, né? O diário de Anne Frank, que eu sugiro a todos que estiverem, que leiam esse livro. Ela diz, podem nos calar, mas não podem impedir que tenhamos nossas próprias opiniões. Senhores, eu concordo com Anne Frank, certamente. Eles podem nos silenciar, mas eles não têm como, na realidade, não permitir que a gente tenha as nossas próprias opiniões. Entretanto, eu pergunto a vocês, do que adianta eu ter minhas opiniões que, se não expressas e colocadas em ato, não mudam nenhuma realidade?
Então, se eu tenho as minhas opiniões, para mim, se eu tenho a minha opinião para mim, e eu não posso expressar essas opiniões, nem colocar essas opiniões em atos, aí que eu discordo da Anne Frank. É importante que eu tenha as minhas opiniões. Esse é o primeiro passo. Mas o passo seguinte precisa ser dado. Eu preciso ter liberdade para expressar. Eu não tendo liberdade, eu estou vivendo numa ditadura. Mas isso é só o que eu penso. E é o que eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos refletir juntos. Bem, essa live ela fica no meu Instagram. E a próxima live, gente, é na segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 6, às 20 horas. É bastante, assim, delicado, prestem atenção. Qual é o título da live? Pandemia, 2 pontos. O pêndulo que oscila entre Lippe e Hard. Ou seja, o pêndulo que oscila entre a alegria e o desânimo, a tristeza. Entre, né, ó céus, ó Deus, ó terra, enfim, ó azar, né? E o leão que estava sempre firme para tudo. Então, é com essa metáfora que eu vou trabalhar na próxima live. Eu espero poder contar com vocês na segunda-feira, dia 6, às 20 horas. Bem, eu desejo a todos um bom fim de noite e, sobretudo, que a gente possa refletir. E vamos fazer a nossa parte para que esse regime totalitário e ditador seja temporário e não permanente. Eu faço a minha parte da forma que eu posso. Eu espero que cada um possa fazer as suas. Gente, muito obrigado e até segunda. Beijos.